Caríssimos irmãos, estimadas irmãs e todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1858, entre várias matérias, vários artigos, Allan Kardec escreve através do espírito do músico e compositor Mozart, como é o mundo espiritual aonde ele, Mozart, encontrava-se. Entretanto, percebe-se nessa comunicação a evolução, a grandeza do espírito do compositor e músico Mozart. Contudo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o compositor e músico Johann Sebastian Bach, em 1716, vejamos, em 1716, o compositor Bach nos traz a todos nós na humanidade a música Jesus, Alegria dos Homens. Uma música linda, não somente a melodia, mas a letra que nos serve de reflexão para os nossos dias. O notável compositor Johann Sebastian Bach, de forma incrível, compõe a música Jesus, Alegria dos Homens. Vejamos, caríssimos internautas, estimados irmãos, estimadas irmãs, podemos dizer, por que não, Jesus, a alegria do povo, ou dos povos, dos homens, ou de todos nós. Na verdade, o que leva um compositor do naipe de Johann Sebastian Bach a consolidar esse tipo de música? Na verdade, entendemos que Jesus é referência para todos nós, para nós espíritas, para os católicos, para os nossos irmãos evangélicos, para os nossos irmãos, enfim, de várias religiões. É a referência máxima dentro de nossas vidas, no sentido do bem, do amor e da misericórdia. É preciso entender um pouco mais quando deparamos com esse tipo de música, de composição, Jesus, a Alegria dos Homens, recorremos à obra básica da doutrina espírita, uma delas, o Livro dos Espíritos, que foi editado por Allan Kardec em Paris, na França, em 18 de abril de 1857. Vejamos, queridos internautas e todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Allan Kardec, na questão de número 625, ele pergunta aos nossos amigos benfeitores imortais: qual modelo de homem que Deus encaminhou a humanidade para que servisse de guia e de modelo? Qual modelo de homem para que nos servisse de guia e modelo? Pergunta Allan Kardec. Ora, e os espíritos respondem a Kardec a questão de número 625, com duas palavras: Jesus Cristo. Jesus Cristo, que Deus enviou à humanidade, enviou para nós, para que possa nos servir de guia e de modelo. De guia e de modelo. E nós, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, nós temos essa bênção, essa dádiva divina, através não só do Evangelho, mas principalmente tirando-se o espírito da letra, como diz Emmanuel, tirando o espírito da letra, a bênção do exemplo que Jesus deixou para todos nós e que deixou para a humanidade. Jesus
governador do planeta Terra, em sua missão extraordinária, foi perfeito, deixando para nós que procuramos segui-lo, que somos cristãos, deixando para nós o legado para que nós possamos dar continuidade àquilo que ele consolidou há 2000 anos atrás. Recordamos do episódio extremamente interessante do médium Chico Xavier, quando ele atendia em Uberaba, nos trabalhos de psicografia, de cartas de além-túmulo, buscando consolar as pessoas que ali o procuravam, uma mãe, um pai, um jovem que havia desencarnado. E Chico, com esse trabalho, ali estava em um determinado momento. De repente aparece Jorge. Jorge, na época, em Uberaba, era um andarilho, era uma pessoa que morava numa choupana extremamente pobre. E quando Jorge chegava, as pessoas que ali estavam aguardando na fila para conversar com o médium Chico Xavier, as pessoas não tinham muita paciência, porque Jorge, quando chegava para conversar com Chico, quase sempre, ele demorava muito, ele tinha dificuldade na fala, e além da dificuldade da fala, Chico pedia para ele repetisse o caso e dava umas boas gargalhadas. E Jorge era um andarilho, era um irmão muito animado, muito positivo, sempre de bom ânimo, e sempre gostava de contar bons casos, e Chico dava gargalhadas. E as pessoas ali tinham também a necessidade de conversar com o médium Chico Xavier, mas Chico então atendia Jorge ali sem nenhuma pressa, as pessoas ali olhando Chico atendendo Jorge, e as pessoas se perguntavam às vezes como que Chico tinha aquela paciência, além de suportar o mau cheiro que Jorge trazia consigo. Ele era portador de uma ferida na boca que não cicatrizava, sempre sangrando, e Chico tinha a extrema paciência com ele, além também de ter um enorme carinho. Então, todas as vezes que Jorge ia em Uberaba, lá, né, um grupo da prece, ele ia no centro do Chico, Chico beijava sua mão, e Jorge beijava a mão de Chico com os seus lábios todos feridos, aquele mau cheiro. As pessoas tinham uma certa, digamos, rejeição, digamos assim, ou medo de chegar perto de Jorge, talvez com medo de contaminar-se, ou alguma coisa nesse sentido. E Chico, sem nenhum preconceito, abraçava, conversava com Jorge, e Jorge contava caso. As pessoas ficavam ali esperando Chico terminar aquele atendimento fraterno com Jorge. Jorge não sabia ler, Jorge não sabia escrever, e um belo dia Chico recebe a notícia que Jorge amanheceu morto, partiu para o plano espiritual. E aquele homem que andava sujo, que não tomava banho, que andava com aquela ferida na boca, que era analfabeto, que tinha mau cheiro, que não sabia conversar, era dito como as outras pessoas, como um doido, como louco, nada menos e nada mais, segundo Chico Xavier, quando Jorge desencarnou, Jesus veio recebê-lo. Jesus veio resgatar o espírito de Jorge. Então vejamos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs e queridos internautas, Jesus veio fazer o resgate, dar o suporte para aquele homem que no corpo físico era analfabeto, era um andarilho, era paupérrimo, andava com enormes feridas pelo corpo, causando mau cheiro. De uma certa forma, as pessoas sentiam-se incomodadas, nada menos e nada mais. Jesus veio ao encontro de Jorge. Olham só que momento fantástico, que momento sublime. Nem tudo, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, está perdido. Deus
é misericordioso com todos nós. Por que será que Allan Kardec ele abre o livro dos Espíritos com a sua primeira pergunta aos nossos amigos benfeitores espirituais, que é Deus? E não quem é Deus, fazendo referência a um todo e não a uma pessoa. Ele pergunta, que é Deus? Fazendo referência a um todo. Se ele quisesse fazer referência a uma única pessoa, ele tinha perguntado quem é Deus. Não, ele pergunta, que é Deus? Ele abre o livro dos Espíritos com essa pergunta. E lá na frente, Allan Kardec nos traz na questão 625, que nós falamos aqui no início da nossa fala, que Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Ora, essa felicidade que Jesus propõe aos homens, que Jesus propõe a todos nós, ela se resume em dois fatores extremamente relevantes, do qual nós temos que estarmos cada vez mais buscando estarmos engajados, envolvidos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, o episódio de Jorge que Jesus veio buscar. Como poderia ser um de nós? A essência do Espírito ultrapassa a barreira da matéria, ultrapassa a barreira da aflição, da dor, da pobreza, da miséria, da fome, da injustiça, da calamidade, do sofrimento. O amor é tudo. O amor é tudo. E quando Jesus nos diz que Ele fez e nós podemos fazer muito mais, vem exatamente encaixar na letra, na composição do nosso irmão John Sebastian Bach. Jesus, alegria dos homens. É a nossa alegria. É o nosso caminhar. É o nosso combustível. Imaginemos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais, imaginemos se não existisse Jesus na história da humanidade. Como Deus é perfeito, Ele enviou esse homem, esse modelo, para que pudéssemos caminhar, se assim quisermos, mais seguros, para que possamos caminhar de forma que um exercício da nossa fé, do bem e da caridade, possamos reencontrar dentro de nós a paz. E se nós encontramos a paz, estamos felizes, estamos alegres. E por que não? Uma das coisas mais gratificantes é ver o outro feliz e saber que o outro está feliz e que nós temos uma participação naquela felicidade. Não no sentido de queremos recompensa, não no sentido de satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, mas sim de sabermos que nós podemos e conseguimos ser úteis, ajudando, auxiliando aquelas pessoas que nos procuram, seja na condição de um ente querido, de um familiar, seja na condição de um colega de trabalho ou de religião. O importante é entendermos que é dado a todos nós o caminho para sermos felizes. Só não é quem não quer. É impossível sermos felizes sem fazer o outro feliz. E podemos dizer mais, por que não? Podemos dizer mais, ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. E se somos infelizes, é porque houve uma concessão da nossa parte. E se somos felizes, é porque estamos colhendo o plantio da felicidade que plantamos lá atrás, no passado, desta vida
ou em vidas passadas. Ninguém paga sem estar devendo. Ninguém recebe sem estar merecendo. O importante é entendermos que todos nós somos filhos de Deus, que ninguém é melhor do que ninguém, que ninguém é melhor do que ninguém, seja na condição de cor, de religião, de profissão, seja na condição social, enfim. Jesus, ele nos deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que o nosso amadurecimento espiritual, o nosso amadurecimento moral, ele vem com o tempo. Não é nada que fazemos ou realizamos da noite para o dia. Só não caminha quem não quer. A oportunidade de sermos felizes, a oportunidade de caminharmos é dado a todos nós, sem distinção. Seja nessa vida, um pouco mais ou um pouco menos, de uma forma limitada, seja em uma outra oportunidade, uma outra encarnação, de uma forma mais ilimitada, digamos assim, ou de uma forma menos limitada. O importante é fazermos e fazermos com amor, é fazermos com a envergadura do espírito da boa vontade. Sempre tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado. Essa é a máxima do Evangelho. E Jesus, a alegria dos homens, Jesus é o conforto, é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse sentido, caríssimos ouvintes, caríssimos irmãos e caríssimos internautas, que independentemente do rótulo da religião, existe um ser superior a nós, que é Deus, e que nos manda, que nos encaminha espíritos benevolentes para que possa nos servir também de benfeitores espirituais, de chamados como queiram anjo da guarda ou guia espiritual. Tudo está no seu lugar certo. Deus sabe das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas necessidades. E é diante dele saber que ele sempre encaminha pequenos anjos para nos auxiliar. Pequenos anjos, pequeno no sentido figurado da palavra, mas espíritos iluminados para que possamos permanecermos em pé, evitando a nossa queda, evitando o nosso sofrimento. E às vezes é normal que nós não percebemos com riqueza de detalhes essa manifestação que Deus declina, que Deus imputa a cada um de nós. Muitas das vezes, queridos irmãos, estimadas irmãs e caríssimos internautas, nós temos um acidente, a pessoa diz, mas estava tudo certo para a viagem, eu acabei quebrando o pé e não pude viajar, e a pessoa fica ali chateada, angustiada, lamentando aquele episódio, mas na verdade poderia ter sido pior. Talvez era para aquela pessoa ter perdido a perna, amputado a perna, mas Deus interviu para que não sofresse consequências maiores devido ao bem que aquela pessoa cometeu. Muitas das vezes era para termos ficado em cima de uma cadeira de rodas, em cima de uma cama em um acidente automobilístico, mas não ficamos, porque Deus interferiu e acabamos ficando com o braço ou com a perna quebrada ou com sequelas do qual não nos impedem de caminhar, de viver com dignidade, com honestidade. É assim a vida. Nós temos que extrair até das coisas ruins, buscarmos tirar as coisas boas, no sentido que serve para todos nós de aprendizado e de crescimento, que serve para todos nós de aprendizado e crescimento. Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento,
um dos grandes espíritos que esteve aqui, reencarnado em Minas Gerais. Nós vamos encontrar o espírito de Eurípides Barçanufo no livro Ave Cristo. Então, entendemos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs internautas, a missão de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, então, ao deitar-se em um determinado momento de sua vida, ao anoitecer, ele viu seu espírito saindo do corpo. Ele, então, percebendo que seu espírito saía do corpo, ele se viu num lugar muito bonito, diante de um lago florido, com árvores, muito bonito o lugar. Ele viu, então, que logo um pouco na frente tinha um homem meditando. E ele percebe, então, Eurípides Barçanufo, percebe que esse homem era Jesus. Aproximando-se de Jesus, para sua surpresa, Eurípides percebe que Jesus estava triste. E Eurípides, então, pergunta a Jesus: Mestre. Ele percebe, então, que além da tristeza, Jesus deixava uma lágrima escorrer na sua face. Então, Eurípides pergunta a ele: Mestre, por que choras? Jesus nada o respondeu. Eurípides, então, diz: Mestre, choras pelos nossos irmãos que não compreenderam a sua missão, o teu evangelho? Jesus, então, olhando com seus olhos translúcidos para Eurípides Barçanufo, e disse a ele: Não, meu filho, eu choro pelos nossos irmãos que conhecem o evangelho e não praticam. Eu choro pelos nossos irmãos que conhecem o evangelho e não praticam. Nesse instante, Eurípides acorda daquela suposta visão, daquele suposto sonho, e trabalha mais do que já trabalhava. Ele começa a servir mais do que já servia. E o bem, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, não tem religião. A alegria é a maior glória, é o maior presente que podemos ter, é a paz de espírito, é o bem-estar, quanto nós amamos o nosso semelhante, independentemente se ele, por sua vez, é ingrato ou não está retribuindo de forma compatível aquilo que nós estamos dando a eles. Fica a nossa mensagem do vídeo desse momento. E queria deixar registrado o nosso agradecimento à Casa Espírita Gefraterna, da cidade de Inhaúma, aonde o nosso querido irmão Sergito, a sua esposa, a sua companheira e todos os trabalhadores envolvidos de forma direta e indireta naquele centro espírita Gefraterna em Inhaúma, que durante 23 anos estão ali de portas abertas a receber as pessoas da cidade de Inhaúma e região e de outras cidades. Nós sabemos o quanto é difícil permanecermos no caminho do bem, mas se torna muito mais seguro quando estamos com Jesus. Porque quem está com Jesus caminha longe. E fica então registrado aí, de todo o nosso coração, o nosso apreço, a nossa gratidão ao Centro Espírita Gefraterna, que está comemorando 23 anos este ano 2020. E que Deus abençoe a todos vocês, dando-lhe paz, saúde e principalmente alegria com Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos.